Bendito Deus, Pai querido, Pai santo, Senhor do céu e da terra, nós estamos em Tua presença, Senhor, para Te louvar neste dia, bendizer o Teu nome, ler a Tua palavra, ajudar nossos irmãos. Ó Senhor, orar com a Tua igreja, orar pelos irmãos. Meu Senhor, abençoa e guarda as nossas vidas, nos dá graça, Senhor, no que nos propomos a fazer para Te louvar. Pai querido, guarda os Teus servos na cidade, no interior, manifesta a Tua graça, a Tua glória na vida da igreja, as criancinhas, a juventude, as famílias, os idosos, Pai, toma em Tuas santas mãos, as viúvas, os viúvos, os órfãos, meu amado Senhor, guarda a Tua igreja e nos dá graça para prosseguir. Em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos. Amém. Louvado e exaltado seja o nosso Deus, meus queridos irmãos, a paz do Senhor. Estamos de volta com o programa Toca o Clarim, programa da Escola Teológica União e Crescimento, a Unicres. Nosso desejo é comunicar a palavra de Deus, trazendo a mensagem de uma forma prática, para que haja edificação, para que haja proveito. É maravilhoso a gente trazer a palavra de Deus, sabendo que há proveito, há crescimento, há desenvolvimento, há maturidade. Deus operando através da sua santa palavra. Nosso texto, segundo livro de Reis, capítulo 9, versículos de 1 a 10. Uma leitura especial para a nossa meditação. Segundo Reis, capítulo 9, versículos de 1 a 10. Glória a Deus. O profeta Eliseu chamou um dos filhos dos profetas e lhe disse: cinge os teus lombos e toma este vaso de azeite na tua mão e vai a Ramote de Gileade. E chegando lá, vê onde está Jeú, filho de Josafá, filho de Nice. Entra e faz que ele se levante do meio de seus irmãos e leva-o à câmara interior. E toma o vaso de azeite e derrama-o sobre a sua cabeça e diz: assim diz o Senhor, ungi-te rei sobre Israel. Então abra a porta e foge, e não te demores. Foi, pois, o moço, o jovem profeta, a Ramote de Gileade, e entrando ele, eis que os capitães do exército estavam assentados ali. E disse: capitão, tenho uma palavra que te dizer. E disse Jeú: a qual de todos nós? E ele disse: a ti, capitão. Então se levantou, entrou na casa e derramou azeite sobre a sua cabeça e disse: assim diz o Senhor, Deus de Israel, ungi-te rei sobre o povo do Senhor, sobre Israel. E ferirás a casa de teu Senhor, para que eu vingue o sangue de meus servos, os profetas, e o sangue de todos os servos do Senhor, da mão de Jezabel. E toda a casa de Acabe perecerá. Destruirei de Acabe todo homem, tanto o encerrado
como o absolvido em Israel. Porque a casa de Acabe hei de fazer como a casa de Jeroboão, filho de Nebate, e como a casa de Baasa, filho de Aías. E os cães comerão a Jezabel, no pedaço do campo de Jezreel. Não haverá quem a enterre. Então abriu a porta e fugiu. Querido Deus, Pai Santo que estás nos céus, lemos a tua palavra, pedimos a tua graça, pedimos pela igreja, pedimos pelos nossos ouvintes, os nossos irmãos. Ó Senhor, tu conhece a vida, o coração de cada um, e agora também te apresentamos os nossos ajudadores. Meu Senhor, tu sabe, ó Deus, a nossa vida, o nosso empenho na tua obra, e tu conhece a fidelidade dos teus servos que estão conosco. Guarda cada vida, opera maravilhas, continua falando, continua salvando. Tu és o Senhor, o nosso Deus. Em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos. Amém. Louvado seja para sempre o Senhor. Meus amados irmãos, nosso Deus, na sua bondade, na sua grandeza, ele encaminha seus servos para fazerem a sua obra, a sua vontade. Elias esteve ameaçado por Jezabel. Ela tirou a vida de muitas pessoas. O mais trágico, o caso mais aberrante, foi ela convocar um jejum, como se fosse uma pessoa que tivesse temor, convocar o jejum, combinado com alguns perversos da estrutura dela, e ao final, como se usa nas igrejas por aí, na hora de entregar o jejum, ia ter uma denúncia. Iam denunciar um homem. O homem era digno, o homem era justo, mas não quis satisfazer a vontade do marido dela e dela. E ela queria tomar a herança dele, a terra dele, a vinha dele. O nome dele era Nabote. E ela queria e tomou, mas ela não tomaria sem matá-lo. Então, ela arranjou falsas testemunhas, simulou um jejum. Ao final daquele período de tantas horas ou dias, foram entregar o jejum e as pessoas que estavam em conluio com ela disseram que só não tinha sido melhor porque tinha uma pessoa iníqua ali, uma pessoa indigna que tinha errado muito, que era o Nabote. Aí tiraram o Nabote, mataram o Nabote, ela tomou a vinha dele, deu para o marido, Acabe, ameaçou o profeta Elias. Elias foge e Deus pergunta: Elias, o que você está fazendo aqui? Ele lá no meio do nada. E ele disse: Senhor, eu tenho sido fiel, tenho sido coerente, honesto, e mataram os teus profetas, derrubaram os teus altares, eu fiquei só, e esta hora estão doidinhos me procurando. Estão querendo acabar comigo. Deus deu 3 tarefas para o Elias, e uma delas é aqui executada através de Eliseu e um ilustre desconhecido. Deus disse a Elias: você vai voltar, vai ungir o Eliseu para substituir você, vai ungir Azael para reinar sobre a Síria e vai ungir a Jeú para julgar a casa de Acabe. Então, não se sabe quanto tempo tinha passado. O Eliseu chamou um jovem
um homem novo, filho de profeta, que era aqueles que se dedicavam ao estudo das profecias. No tempo de hoje chama-se seminarista, se é que ainda existe por aí. Então, Eliseu chama um daqueles rapazes, aquelas pessoas que estudavam a palavra, que tinham interesse nas coisas de Deus e seria, quem sabe, um profeta depois. Eliseu chamou aquele homem e mandou ele se preparar-se. Veste a tua roupa, passa o cinto, né? Cingir os lombos era passar um cinto por cima da túnica. Cinge os teus lombos e vai a Ramote Gileade. Leva este vaso de azeite e vai. Quando você chegar lá, vê onde está Jeú, filho de Josafá, filho de Ninsi, e entra e faz ele saber. Faz ele se levantar do meio de seus irmãos, levam ao reservado na câmara interior e unge ele. Derrama este vaso de azeite sobre a sua cabeça e proclama: assim diz o Senhor, eu te ungi como rei sobre Israel. Então, tu faz isto, depois abre a porta e pé na carreira. Abre a porta e foge. O profeta Eliseu sabia a índole daquelas pessoas, como era difícil entender, principalmente um ato deste que ia representar até traição. Então, termina de ungir o homem, abre a porta e foge. Não te demore, não te detenhas lá. Foi, pois, o moço, o jovem profeta, a Ramote Gileade, e entrando ele, eis que os capitães estavam ali, assentados, conversando. Ele disse: tenho uma palavra para ti, capitão. Mas qual de nós? Aqui é tudo só capitão. Estava ali o clube dos capitães. E ele, orientado, disse: a ti. A palavra é para o senhor. Então, o jovem profeta fez ele entrar. Era uma palavra particular, portanto, e ele ungiu o Jeú. Entrou na casa e derramou azeite sobre a sua cabeça e disse como Eliseu havia orientado: assim diz o Senhor Deus de Israel, ungi-te sobre o povo do Senhor, ungi-te rei sobre o povo do Senhor, sobre Israel. Israel, o povo do Senhor. Apesar da Jezabel, apesar de toda a tragédia que tinha acontecido, Deus ainda via o Reino do Norte como o povo do Senhor. E este jovem profeta anunciou a razão. Assim diz o Senhor Deus de Israel, ungi-te rei sobre o povo do Senhor, sobre Israel. E ferirás a casa de teu senhor, a casa de Acabe, para que eu vingue o sangue dos meus servos, os profetas, e o sangue de todos os servos do Senhor, da mão de Jezabel. E toda a casa de Acabe perecerá. Destruirei de Acabe todo homem, o encerrado e o absolvido. Algum descendente de Acabe que tivesse na cadeia ia ser morto na prisão, o encerrado.
e o que tivesse sido absolvido também. O encerrado e o absolvido em Israel. Porque a casa de Acabe hei de fazer como a casa de Jeroboão, filho de Nebate, e como a casa de Baasa, filho de Ahias. E os cães comerão a carne de Jezabel, no pedaço de terra de Jezreel, no campo de Jezreel, ali no campo. E os cães comerão a carne de Jezabel. Não haverá quem a sepulte. E o jovem profeta abriu a porta e fugiu. Nós temos muitas lições aqui, meus irmãos. Muitas lições. Uma delas é que Deus tem uma tarefa para cada indivíduo. Outra lição que nós temos nesse texto é que, por mais que a igreja esteja sofrida, como o Reino do Norte estava arruinado, olha, o culto a Baal tinha sido um terror. Claro que o Elias tinha cortado a cabeça de 850 falsários. Foi um juízo terrível. Foi o que fez a Jezabel caçar o Elias. Ela jurou que ia matar ele em tantas horas. O culto a Baal tinha diminuído com aquele abalo que o Elias fez contra Acabe, Jezabel e a estrutura do culto a Baal e do culto a Nossa Senhora da época, lá chamada de Acera ou Acerá, que era uma deusa da prostituição, da fertilidade. Ela tinha 1001 atribuição. Mesmo não existindo, era a rainha do céu, uma praga. O culto à rainha do céu, só mesmo Satanás poderia fazer o que fez, de fazer migrar a maldição do paganismo no antigo Israel e em todo o Oriente Médio, Oriente Próximo, toda a Ásia, e envolver a mãe de Jesus, o nome de Maria, naquele maldito culto de rainha do céu. Aquilo foi a vitória de Satanás, provisoriamente. Então, Deus havia assistido, visto, permitido que houvesse tanta barbaridade, tanta morte, tanta injustiça no Reino do Norte. Mas nós aprendemos que a misericórdia de Deus, ela é soberana. E o Senhor, quando na mensagem do profeta diz: eu te ungi sobre o povo do Senhor, sobre Israel. E não era o reino do Judá, não. Era o reino do norte. O rei do norte, o reino do norte. Era a casa de Acabe que estava no poder. E este homem foi ungido para acabar com a casa, com a dinastia da perversidade de Acabe. O pai dele foi pagão, mas não foi maligno como ele. Ele foi pagão e foi maligno, e ainda tinha uma serpente como esposa, prostituta de Baal, prostituta cultual. Era o culto a Baal, tinha a seção de licenciosidade, prostituição.
Deus viu tudo aquilo acontecer e ainda chama o Reino do Norte de seu povo. São lições preciosas para a gente aprender e entender sobre a bondade de Deus. Outra lição preciosíssima é que o homem recebeu a orientação do profeta, recebeu a missão para ir. A veste para entrar naquele ambiente tinha que ser uma roupa legal, veste especial para a missão. Ele estava representando o Senhor, Deus do céu, e o profeta Eliseu. Ele estava sendo investido de autoridade pelo profeta, através do profeta, com esta missão e com esta mensagem. A missão era ungir e a mensagem era explicar. Você está sendo ungido para acabar a casa de Jezabel, para destruir a casa de Acabe, a casa de Jezabel, para arruinar a situação deles e vingar o sangue que eu vi, o sangue dos meus servos, como Nabote, por exemplo. Então, meus amados, uma outra lição, esta eu gosto de sempre. O profeta podia ter dito: e o Senhor vai cegar eles não vão mais nem te ver. Não, não tem magia na obra de Deus. Não existe magia. Não tinha, e eu garanto, eles vão ficar babacando lá, babatando, vão ficar apalpando as apalpadelas. Não, você vai escapar, o anjo do Senhor vai esconder você. Não. Unge o homem, entrega a mensagem, abre a porta e foge. E foi isto que aconteceu. Nosso aprendizado é que tem hora que você enfrenta. Tem hora que você precisa enfrentar. Eu enfrentei muito. E tem horas que você foge. Vão gastar o tempo de vocês com defunto ruim. Vão gastar a vela de vocês com defunto inútil, com cachorro morto. Vou fazer a obra de Deus. Eu não iria me desgastar na igreja que eu passei mais de meio século. Não iria. Não iria. Não tem valor nenhum uma pessoa como eu. E não tem valor nenhum, ou só para dizer diferente, e não tem nenhum valor o que eu faço. Então, eu ficar, me sujeitar por algum dinheiro, por alguma posição, por qualquer razão, conhecida, desconhecida, jamais, nunca, 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 sem apelo. Então tem a hora de fazer, tem a hora de dizer, tudo nesse texto. Você vai e pergunta, onde está o capitão Jeú? Está ali. Tem a hora de perguntar, tem a hora de falar, tem a hora de realizar, tem a hora de enfrentar e tem a hora de escapar. Abre a porta e vai embora. Eu louvo a Deus. Eu ensino a palavra e louvo a Deus porque eu aprendi. E eu aplico a minha vida para poder ensinar os outros. Deus abençoe e guarde os meus irmãos. E agora, o memorial. Vamos fazer a oração do memorial. Bendito Deus. Pai Santo, Pai querido que estás nos céus, nós te louvamos
Obrigado pela vida, pela salvação, pela tua bondade, pelo teu amor e pela doce comunhão que temos com o teu Santo Espírito, com a tua igreja. Amado Pai, guarda os meus irmãos, recompensa os nossos ajudadores, dá vitória aos teus filhos em toda a terra. E este memorial da oração, tu conhece o pai, a mãe, o avô, a avó, o neto, bisneto, trineto, tu conhece todos. Tu conhece homens e mulheres, tu conhece jovens e adultos, tu conhece os teus ministros e tu conhece os falsários. Meu Senhor, abençoe e guarda a tua igreja e nos dá a graça para continuar. Recompensa aos nossos irmãos com a bênção dos céus. Em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos. Amém. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor e bom dia. Deus abençoe e guarde cada um de vós. Eu me confundi com o bom dia. Deus abençoe este dia e todos os dias das vossas vidas. Amém.